Você sabia que a ausência de Jair Bolsonaro na posse de Donald Trump é um símbolo do colapso da liberdade no Brasil? Sim, a quem interessa que o ex-presidente não esteja presente em eventos internacionais enquanto o seu passaporte é mantido sob custódia? O que a esquerda e o governo Lula têm a ganhar com isso? Prepare-se, porque vamos desconstruir essa realidade. Jair Bolsonaro, o ex-presidente que virou um verdadeiro mártir das perseguições políticas, se vê afastado de Washington, não por vontade própria, mas por uma decisão arbitrária do ministro Alexandre de Moraes. O que está acontecendo com a justiça no Brasil? Parece que estamos vivendo um regime de exceção, onde os direitos de figuras conservadoras são pisoteados por um Estado que se diz democrático, mas que age como a mais feroz das ditaduras. A decisão do STF, que negou a devolução do passaporte de Bolsonaro, foi amplamente noticiada pela mídia internacional, mas com um claro viés: a narrativa de que Bolsonaro está em um barco furado e sem saída. Jornais como o The New York Times veem na ausência do ex-presidente uma oportunidade de alimentar as ilusões dos esquerdistas, que agora, de braços abertos, celebram a manutenção do status quo. O que a esquerda não entende é que essa estratégia de criminalizar Bolsonaro não é apenas uma batalha contra um homem. É uma guerra contra todos os brasileiros que valorizam suas liberdades. Enquanto o ex-presidente enfrenta investigações e acusações cada vez mais absurdas, Lula se regozija ao ver um opositor silenciado. O governo petista tem alimentado uma cultura de medo e repressão que não se via há décadas. No Twitter, Bolsonaro fez questão de se manifestar, chamando essa situação de perseguição política, e fez uma comparação direta com Trump, que já enfrentou desafios semelhantes. A pergunta que fica é: até quando os eleitores de esquerda continuarão a aplaudir a injustiça? Aqui está um recado. A liberdade é um valor universal. E todo brasileiro, independente de suas convicções políticas, deveria se preocupar com o que está acontecendo. Os veículos internacionais, esperando do ex-presidente uma queda definitiva, não dão crédito ao que realmente importa. O The Washington Post, por exemplo, falou sobre os conflitos entre Bolsonaro e Moraes, rotulando o juiz como inimigo pessoal. Mas a verdadeira batalha não está nas palavras, e sim nos atos. O ministro se coloca como um defensor da democracia, enquanto usa sua posição para silenciar opositores. O cinismo é a nova moeda de troca da esquerda. E que tal a definição de Bolsonaro como o Trump dos trópicos? O que isso realmente significa? Para muitos, é um reconhecimento de que ele é um símbolo de resistência contra o globalismo e a agenda progressista que ameaça destruir valores conservadores. No entanto, para a mídia esquerdista, é uma tentativa de rotulá-lo como um lunático isolado. Mas o ex-presidente não está sozinho. Ele é um dos representantes de milhões de brasileiros que ainda acreditam em um país soberano e livre. Vale lembrar que, apesar de suas negativas, boletins da polícia indicam que Bolsonaro corre o risco de ser considerado um fugitivo. Olhem o absurdo. Um ex-presidente cercado por autoridades que não hesitam em lançar mão de processos fáceis e decisões questionáveis, enquanto Lula e sua turma dançam na maré alta da impunidade. Afinal, qual é o legado que o atual presidente deixa? Uma era de corrupção e de manipulação de leis para garantir que ninguém de seu círculo sofra consequências? Entretanto, a ironia dessa história é que, mesmo afastado, Bolsonaro ainda tem seu espaço representado. Michele Bolsonaro, sua esposa, será a sua voz e a cara do bolsonarismo na cerimônia de posse de Trump. Isso levanta questões importantes. Qual é o verdadeiro peso da representatividade feminina no conservadorismo? Enquanto a esquerda tenta deslegitimar essas figuras, a verdade é que elas são essenciais para a luta pela liberdade e pela honestidade política. Se você é um defensor dos valores conservadores, que está farto desse jogo sujo que a esquerda está jogando, então não fique em silêncio.
Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. A luta pela liberdade de expressão e pelos direitos civis não é uma questão que diz respeito apenas a uns poucos. É uma batalha coletiva, e cada um de nós deve fazer sua parte para garantir que a voz da direita não seja silenciada. A luta de Bolsonaro não é apenas uma questão judicial, é um reflexo de uma sociedade dividida que se vê à beira de uma nova polarização. Os eventos recentes são um sinal claro. Estamos em uma batalha por valores, liberdade e, acima de tudo, a nossa identidade como povo. Não vamos nos calar. Fiquem ligados para mais conteúdos sobre como o cenário político brasileiro está se desenrolando e como isso nos afeta diretamente. Vamos continuar a acompanhar esses eventos e lutar pelo Brasil que queremos.